Agora na Rádio Índio Capilé, Momento Curumim. Apresentação: Emanuel Frelich. Muito boa noite a todos. Começa aqui mais uma edição do Momento Curumim, aqui na Rádio Índio Capilé. Este programa que é destinado 100% às categorias de base do clube. Começa mais essa edição no dia 24 de agosto de 2023. Temos muito a tratar sobre essa semana das categorias de base, muitas informações sobre a categoria sub-15, sobre as demais categorias. Também tem uma informação importante de um jogador do profissional do Aimoré, que foi formado nas categorias de base do clube. Tudo isso você acompanha aqui na Rádio Índio Capilé, no Momento Curumim, toda quinta-feira, às 8h30 da noite. Você que está nos acompanhando, aproveita e se inscreva no nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito. Também deixe seu like, compartilhe com os amigos para que a gente possa crescer ainda mais este nosso trabalho aqui na Rádio Índio Capilé. Começando as nossas informações, então, com a categoria Sub-15, que no último sábado conquistou a sua primeira vitória, logo na estreia do Gauchão Sub-15 contra a equipe do Cruzeiro. Essa partida foi realizada no estádio Cristo Rei e o Aimoré ganhou por 3-2. Um jogo muito emocionante, a partida em que não começou boa para o Aimoré. O primeiro tempo, a equipe do Cruzeiro conseguiu abrir 2-0 com 2 gols do atacante, o Gui Reis. A equipe comandada pelo Nilmar Ornelas acabou tendo algumas dificuldades, até mesmo por conta da estreia. Os atletas acabaram sentindo um pouco do nervosismo, mas no segundo tempo a história foi completamente diferente. Foi de total domínio do Aimoré. O Índio conseguiu a virada, conseguiu os 3 gols. 2 gols foram marcados pelo Trindade. Aliás, o segundo foi um gol de placa, um gol antológico, marcado pelo jogador do Aimoré na categoria Sub-15, de bicicleta. Ele conseguiu marcar um belo gol. Depois nós vamos também trazer uma informação sobre este jogador. E o terceiro gol do Índio foi marcado, o gol da vitória, pelo volante Bernardo, que também foi um dos destaques da equipe. E o Aimoré agora, com esta vitória, conseguiu os seus primeiros 3 pontos, mas no sábado, no próximo sábado, agora no dia 26, já tem um próximo compromisso pelo Campeonato Gaúcho. Na segunda rodada dessa primeira fase, o duelo será contra a equipe do Oriente. O jogo será fora de casa, às 3h da tarde, lá no Campo do Oriente, em Canoas. Portanto, é importante que o Aimoré consiga essa vitória para que possa manter o 100% de aproveitamento. E depois do jogo, nós ouvimos o técnico da categoria Sub-15, o Nilmar Ornelas. Ele fez a sua avaliação sobre a partida, também comentou sobre possíveis propostas aos seus atletas e também projetou o próximo duelo, então, contra essa equipe do Oriente fora de casa. E você confere, então, Nilmar Ornelas, técnico da Sub-15, aqui na Rádio Índio Capilé. Bom, agradecer, o apoio da torcida, o apoio de todo mundo, de vocês da rádio, por estar prestigiando os meninos aí. A gente começou o primeiro tempo nervoso, tá? Foi bastante difícil. Quando chegou o intervalo eu vi os meninos cabisbaixo, mas antes de começar o jogo eu passei um vídeo para eles, onde dizia: dê o seu máximo, não importa o que for, dê o seu máximo. E isso eu conversei com eles no intervalo. E, cara, o que os meninos fizeram hoje aqui foi gratificante. É um trabalho. O último gol foi uma jogada que a gente ficou ontem 45 minutos colocando essa bola no segundo pau. Então, para coroar o trabalho tinha que ser daquele jeito ali. E, cara, o nosso símbolo é um índio e é um guerreiro e a gente tem que brigar até o final, né? Não adianta. Tem bastante gente procurando esses meninos, né? O próprio Arthur também, que é um menino de 14 anos, então ele tem um futuro. Mas a gente procura trabalhar jogo a jogo. Hoje está aqui, então vamos focar aqui, vamos deixar tudo de bom para se um dia vocês forem para um salto maior, parabéns, é mérito deles. Mas hoje eles estão focados, eles estão fechados com o grupo, estão fechados comigo e é jogo a jogo. Então eu pedi para eles assim: tem a proposta, mas deixa o melhor aqui para os teus companheiros. Entendeu? Ajuda o teu companheiro, deixa tudo de bom para ele. Então, cara, os meninos têm uma cabeça muito boa, é muito bom trabalhar com esses meninos. A gente vai procurar informações agora a partir de segunda.
Vamos sentar com a comissão, ver quem é o time deles, porque a gente também não faz ideia. Mas se entrou no gauchão é porque tem um time qualificado, então a gente vai ter que trabalhar mais forte ainda, porque agora eles vão olhar o Aimoré como um time que não desiste, um time de guerreiro. Então a gente vai ter que trabalhar mais forte ainda para conseguir esses 3 pontos lá também, que nos dão uma condição muito boa na tabela, com 6 pontos, arrancar em 2 rodadas é excelente para nós. Aí então o Nilmar falando conosco, fica a nossa torcida que o Aimoré consiga a vitória. E além do Trindade e do Bernardo, que foram jogadores importantes para o Aimoré na partida, teve outro jogador que teve um grande destaque, também atacante, o Emanuel. Ele que foi um jogador muito importante no segundo tempo, atuando pelo lado esquerdo do campo de ataque. Ele falou conosco e também comentou sobre o que o Nilmar, o técnico do Aimoré, pediu para eles no intervalo para que o Aimoré tivesse essa mudança de postura no segundo tempo. Também falou sobre possíveis propostas, comentou sobre o Trindade e também expectativa em relação a essa competição. Você confere aqui agora a fala do Emanuel, atacante da equipe do Aimoré, aqui na Rádio Índio Capilé. Era o nosso primeiro campeonato. A gente, literalmente, todo mundo estava nervoso no primeiro tempo, porque era o nosso primeiro campeonato de todos os gurias ali. E a gente estava nervoso, claro. Mas quando acabou o primeiro tempo ali, o Neymar chamou nós, conversou com nós que esse campeonato era o campeonato da vida dele, que ele queria ganhar esse campeonato para a vida dele, que queria honrar a camisa do Aimoré, honrar que a gente não podia perder em casa, que lá era a nossa casa, não era a casa deles, que a gente tinha que honrar essa camisa pelo Aimoré, que ele falou para nós que era para nós parar de dar balão, que a gente só estava dando balão. Muito top que ele foi para lá, é uma grande chance que quase ninguém consegue, porque é muito difícil, claro, tem que se dedicar muito nos jogos, nos treinos para conseguir. Eu estou muito feliz por ele, espero que ele consiga essa conquista que ele sempre sonha. É um pouco preocupante para nós, né? Porque ele é o principal do time, ele é o amador, ele é o corredor de tudo. É meio preocupante para nós, mas tomara que a gente consiga, porque ele é o destaque do Aimoré Sub-15, né? Nosso treino é às 2h30, claro, por causa que a gente tá no chão. A gente conversa muito sobre esse gauchão, que é um jogo das nossas vidas, claro. A gente fala entre nós ali, que a gente quer esse campeonato para nós. Tá aí então o Emanuel falando conosco, a gente fica na torcida que ele consiga fazer um grande campeonato e essa boa atuação na estreia possa se repetir em muitas outras partidas, assim, claro, como todos os jogadores do Aimoré. E nós comentamos antes do Trindade, eu tinha dito que tinha uma informação sobre ele que foi o autor dos 2 gols contra o Cruzeiro, está realizando um período de testes no Atlético Paranaense. Isso mesmo, o atacante viajou no último domingo, no dia 20, até Curitiba, onde ele vai permanecer em avaliação para saber se seguirá ou não no clube paranaense. Eu conversei com o Trindade e ele me passou que ainda não sabe ao certo por quanto tempo será este período de treinamentos e também de teste, mas a gente vai informando ao longo da semana e também nos próximos programas, a gente vai trazendo mais informações e novidades sobre como está a situação deste jogador. E fechando as informações da categoria Sub-15, muito movimentada essa categoria, com muitos destaques, muitas informações. Nessa semana, a categoria realizou, ontem, na verdade, no dia 23, um amistoso contra o Inter Profissional Feminino, lá no estádio do Sesc, em Porto Alegre. Essa atividade ela foi dividida em 3 tempos de 30 minutos e o Inter acabou sendo derrotado pelo placar de 3-2, mas também foi mais uma oportunidade para o Nilmar e também toda a sua comissão rodar o elenco também, visando já a partida contra a equipe do Oriente. Portanto, um amistoso realizado contra o feminino do Inter, o Índio teve nesta quarta-feira. E agora falando sobre outra categoria, a categoria Sub-20, realizou ontem, no dia 23 também, um jogo treino contra os reservas do time profissional. A equipe comandada pelo técnico Anísio Madeira acabou empatando em 0-0 neste confronto contra os profissionais. Mas, infelizmente, acabou
dando adeus à Sulicamp, uma competição que o Aimoré estava disputando no último sábado, quando acabou sendo eliminado pelo maior rival contra o Novo Hamburgo no Clássico do Vale. Após um empate em 1-1 no tempo normal, o Indy acabou sendo derrotado nos pênaltis por 4-2 e acabou deixando a competição. Esse jogo que foi realizado em campo neutro, lá em Ivoti, no estádio dos Eucaliptos. E eu falei que teria uma informação importante sobre o jogador do profissional do Aimoré, que foi formado nas categorias de base, e trata-se do volante Cândido. Ele não é mais jogador do clube, o Cândido deixou o Aimoré, o volante de 18 anos deixou o clube nessa semana e foi para o Hercílio Luz, lá de Santa Catarina. O atleta ele recebeu uma ajuda de custo de R$ 600 do clube, porém só de transporte para vir treinar ele gastava em torno de 570. Portanto, sobraria mais ou menos R$ 30 para o jogador ajudar a mãe dele, com quem ele morava lá em Viamão. E o Cândido, junto com o Silvio, o seu empresário, portanto, para melhorar essa situação, eles pediram então para que o clube pagasse o transporte e que o jogador seguisse recebendo essa ajuda de custo, totalizando então mais ou menos R$ 1.200. Porém, o clube acabou recusando essa proposta do jogador e aí com isso o Cândido acabou acertando com a equipe catarinense, com o Hercílio Luz, onde ele está recebendo mais ou menos este valor e com moradia e também todas as condições de estrutura. Portanto, o Índio perde um atleta oriundo das categorias de base que já vinha recebendo algumas oportunidades no profissional com o técnico Gelson Conte, que não está mais no clube, por acabar não querendo pagar R$ 600 a mais a este jogador, né? Sendo que o Cândido poderia seguir no clube, evoluindo, se desenvolvendo profissionalmente e que daqui a pouco, no futuro, pudesse gerar um lucro maior até mesmo para o clube, por se tratar de um jogador muito jovem, de apenas 18 anos, e nós comentamos aqui na rádio, ao longo das partidas, que ele merecia as oportunidades e quando entrou dentro de campo, estava demonstrando uma evolução, porém o Índio acabou não permanecendo com este atleta, o que a gente lamenta aqui na Rádio Índio Capilé, né? Sempre queremos que os atletas das categorias de base possam receber o maior aproveitamento possível. E também outras informações para fechar essa semana de informações das categorias de base é que 2 atletas do Aimoré estão sendo monitorados por clubes de Portugal, o João Martins e o Japa. Mas até aqui a gente ainda não tem mais detalhes sobre a possibilidade dos atletas serem negociados ou não, mas a gente vai apurando as informações e trazendo aqui na Rádio Índio Capilé, no Momento Curumim, toda quinta-feira e também nos demais programas que nós temos aqui na rádio. Tá certo? Peço que, novamente, se você não se inscreveu no nosso canal no YouTube, realize a sua inscrição, mande para os seus amigos, para os aimoresistas, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas que possam continuar acompanhando o nosso programa, o Momento Curumim, 100% destinado às categorias de base, este programa aqui na Rádio Índio Capilé. Tá certo? Um grande abraço a todos, fiquem bem e fica a nossa torcida que a categoria Sub-15 consiga mais 3 pontos contra o Oriente, tá certo? Grande abraço.